preto, pobre. É parecido, mas não é igual. Nesta série do Baielas, nós estamos abordando assuntos que permeiam o racismo. Nosso convidado deste episódio é carioca, ator, apresentador, produtor e poeta, Dudu de Oliveira. Ele iniciou a sua carreira aos 20 anos no Rio de Janeiro, em uma companhia amadora de teatro chamada Suburbanos. Dudu, muito obrigado pelo seu sim. Obrigado eu, gente, pelo convite. Daisy. Seja muito bem-vindo. E para quem esteja assistindo, seja muito bem-vindo também para esse debate, essa conversa que é muito bacana. A gente precisa conversar mais sobre o racismo no Brasil e no mundo. Verdade. Dudu, você tem mais ou menos 16 anos de vivência na arte, certo? Certo. Bom, minha pergunta inicial é: como você, menino negro, carioca, do subúrbio do Rio, conseguiu ganhar o Brasil? Eu acredito que sorte a gente planta, né? A gente constrói a nossa própria sorte. Mas a arte na minha vida não era uma escolha, porque quem nasce num lugar de periferia, você tem poucas escolhas. Você tem o jogo do marketing, do tráfico de drogas, e você tem os estudos. E no caso, como meus pais me proporcionaram uma escola, estudos em escolas particulares, então tive a opção de escolher a cultura, a educação, porque minha mãe exemplificava muito a vivência dela e a falta de oportunidade de estudo. Ela estudou até a 4ª série. O meu pai se formou depois de velho, mas começaram muito cedo a trabalhar. Então, meu único objetivo, morando dentro da periferia e tendo a vantagem em relação aos outros, era estudar. Então, acho que essa construção ela vem da minha infância. Acho que quando você tem uma base familiar muito boa, todas as outras coisas elas vão se tornando possíveis. E a minha amiga, cara, na faculdade, ela falava que eu tinha um rosto bonito, que eu era bonitão e que era para eu ir atrás da arte, porque ela achava que eu tinha tudo a ver, porque eu era super descolado na faculdade, achava que eu falava bem, eu sabia chegar nos lugares, que eu me vestia todo estiloso. Então ela falava que eu tinha tudo para ser artista, modelo. E aconteceu uma série de acontecimentos que me levaram a acreditar que ser ator, que ser artista era uma escolha positiva. Porque quando você está num lugar que a cultura não é difundida, você fica sem saber em quem você pode se espelhar. Então, não tive pessoas que me inspiraram aonde eu morava para eu me tornar ator. Elas foram acontecendo, assim, tipo, uma série de coincidências que me levaram a fazer uma matéria sobre beleza negra para um jornal do Rio. E nesse lugar, um amigo estava querendo vir morar em São Paulo, e ele me falou sobre São Paulo, e eu cheguei aqui em São Paulo e conheci. Aí levou um tempo para que eu pudesse conhecer as agências, deixar meu material, mas levou um bom tempo. Eu tive que trabalhar em outras coisas para juntar dinheiro, para só assim começar a ter a oportunidade de trabalhar como modelo comercial e depois começar a fazer os curtas, as participações em séries e as oportunidades de trabalho. Quando você chega nessas agências, você sente algum tipo de preconceito? E que tipo de preconceito era esse, né? Quando você chega nas agências em São Paulo? E qual era o perfil que te encaixava? Porque quando você é ator, você vai para uma agência, você tem que se colocar no perfil, né? Eles te colocam no perfil. Como que era esse trâmite? Cara, quando eu chego em São Paulo, eu chego aqui, vale destacar isso, que quando eu comecei a modelar, eu tinha um cabelo alisado, eu usava uma lente mel, porque eu Uau! achava que
Eu achava que o fato de ser negro era um ponto onde me dificultaria entrar nesse mercado. Eu achava que eu embranquecendo, né, que esse é um processo muito grande da eugenia, né, que teve Sim, de embranquecer a população, sim, torná-la branca e tudo mais. Então, você não se percebe, mas quando você se dá por conta, você está se embranquecendo para se sentir aceito, para pertencer nos claro. ambientes. Então, eu chego aqui em São Paulo com o cabelo trançado para tentar fazer a transição capilar. E ali eu já senti uma grande dificuldade de ter oportunidade, porque o meu book, o meu material, ele estava com esse cabelo, né? Além de estar alisado, tinha uma prancha no cabelo. Então, era um cabelo que não me dava condições de estar em nenhum tipo de perfil. Então, isso acabava dificultando a possibilidade. Mas, como eu estava usando tranças quando eu cheguei aqui, acabava, né, trazendo para esse lugar do afro, mas eu não vi oportunidade, porque eu achava que ser modelo era só desfilar em passarela e você estampar as fotos de campanhas fashion. E eu nunca tive. Meu físico não é de uma pessoa magra. Eu tenho perna, eu tenho bunda, eu tenho uma estrutura diferente de Mais pessoas que são magras, avantajada. mais Faz parte do avantajadas. padrão Eu sou europeu. mais grandão, sou mais grandão e tal, diferente da galera que já são mais voltada para o fashion. Então eu senti a dificuldade ali. Ali eu senti um grande distanciamento. Ali eu senti minha primeira frustração, porque Então, eu você só acha via. que foi em São Paulo que você conseguiu ter identidade, se identificar como negro? Poxa, com certeza. Eu comecei a ver a galera preta com cabelo black, com vários estilos de cabelo, vários estilos de forma, de altura. Eu achava que para ser modelo tinha que ser muito alto, tinha que ter 1 metro. Não, dava para ser alto e também dava para ser baixo. Então tinha oportunidade para todos os tipos de pretos e pretas. E eu comecei a ter acesso com essa galera com mais amplitude, né? Porque antes eu só vi o negro colocado em lugares de subalternidade. Então, isso não me dava nenhum tipo, não me inspirava a querer, tipo, estar numa profissão que me desse protagonismo. Eu fui começar a ter consciência do trabalho de modelo e de ator morando em São Paulo com 22 anos. Bom, e de lá para cá você viveu vários personagens. Fez séries, curtas, longas-metragens, como, por exemplo, Sexo e as Negras, na TV Globo, Natureza Morta, no Cine Brasil TV, Carcereiros, na Globo também, 3%, na Netflix e por aí vai. Eu queria destacar 3 personagens que você viveu no audiovisual. No curta, Dudu e o Lápis de Cor da Pele, você viveu um trabalhador, o pai do protagonista, do Dudu. Na série Natureza Morta, você viveu um investigador. E na série Carcereiros, você deu vida a um delegado, certo? Então, em sua opinião, o mercado audiovisual vem se empenhando em combater o racismo, proporcionando papéis de destaque para um elenco? Eles acham que a pergunta é ótima. Eu vejo das possibilidades de personagens que eu fiz, né, que são personagens que não são estereótipos dos negros nas teledramaturgias, porque de alguma maneira eu acho que eu sou um perfil que seja aceitável para aquele tipo de pessoas que escrevem, então, que são traços mais aceitáveis para fazer uma publicidade, né? Eles europeizam as coisas, né? Eles embranquecem. Então, pessoas que têm um seu nariz avantajado, que têm a pele mais retinta, sentem mais a dificuldade de estampar campanhas e de estampar projetos aonde eles não sejam estereótipos de traficantes, de pessoas pobres. Então, de alguma maneira, a forma como eu me coloco, a forma como eu me visto, a forma como eu me ponho, acaba, de alguma maneira, para eles, me dando a possibilidade de fazer personagens como esses que você citou.
Eu acho que eu tenho uma grande vantagem em relação aos outros, né, por ter esse rosto bonito, né, que casa com a publicidade, que casa com o cinema, que casa... Mas mesmo assim, eu acho que ainda o negro, falta cenário para esse negro. Eu estava nesses personagens que você citou, mas não havia nenhum tipo de cenário para os meus personagens. Eu não tinha uma família, eu não tinha um cenário para voltar, né? Uma casa, eu não tinha uma relação humanizada dentro de uma construção psicológica, além de estar inserido dentro da história. É legal? Com certeza né? A gente vai quebrando esses paradigmas de personagens que a gente está acostumado a só ver o negro fazendo. Mas, mesmo assim, eu acho que ainda falta muito para esse negro se destacar dentro da dramaturgia. Eu fecho os olhos, eu ainda não consigo, quando me fala um médico que vai operar o coração de alguém que eu conheço, qual pessoa que você enxerga? Você não tá, se eu falar um médico, você não vai fazer na sua cabeça, você não vai enxergar um homem branco, um homem preto ou uma mulher preta fazendo essa cirurgia. E isso é privilégio da branquitude. Você não precisa se pensar branco. Agora, o negro se pensa negro em todo momento, porque é tudo muito na escola. É a pessoa que não sabe cuidar do seu cabelo, é a pessoa que não sabe cuidar, sei lá, da sua barba, é a pessoa que não sabe fazer um cabelo na mulher, que ao invés de dar o protagonismo para esse cabelo, quer embranquecer ele, alisando o cabelo, entendeu? Então, você acredita que esse sistema de desigualdade social e racial tem a ver com o racismo estrutural? Com toda certeza. Porque se você vai num espaço e você só se vê lá, sozinho, e não tem ninguém além de você naquele espaço consumindo, e a pessoa que, de alguma maneira, seria seu par, está num espaço exercendo uma profissão de subalternidade, servindo, limpando o lugar onde você está, sendo a pessoa que está servindo você e não está consumindo, o racismo estrutural ele se dá nesses espaços onde você não se identifica com ninguém. Você está na tua escola e só tem você de negro e o restante tudo é branco. Aí você pensa, se somos 54% da população de negros e pardos, por que não estamos representados nesses lugares de protagonismo e de representatividade? Por causa Então, do racismo estrutural. por causa do... Exato. Se você não tem na tua infância, no seu ambiente de trabalho, amigos no seu núcleo de amigos que sejam pretos e pretas, se você não se envolveu afetivamente com pretos e pretas, tem algum problema. Por que você não via o preto ou a preta bonitos dentro do teu contexto de beleza? Porque essas pessoas não eram representadas dentro de uma publicidade, você não consegue ver essas pessoas sendo representadas como beleza. Agora não, porque cada vez mais a gente vem colocando isso como pauta, né, para mudar essa narrativa. Mas mesmo assim, se teu filho é branco e você não tem um boneco que seja preto, não tenha livros pretos para incentivar a leitura, se na escola que ele estuda não fala sobre a história da África, não fala sobre a história real dos deuses e das deusas africanas, e não fala da história do Egito, citando esses deuses, né, que não fala sobre a história da escravidão, que não deturpem a história, né? A gente tem uma história no Brasil muito europeizada. A gente não fala de história geral. A gente não fala do africano que foi tirado dos seus reinos, dos africanos que construíram as pirâmides. A gente não fala, a gente não cita o lugar do positivo. Pior, quando falam do Egito, é como se o Egito não fizesse parte da África, né? Exatamente. Não citam o Egito como algo negro. Citam o Egito como se fosse algo aquém daquilo e que a história não tivesse existido. A gente tem uma história, né, que é uma história apagada.
Infelizmente. Era isso que eu ia te perguntar, você já respondeu uma parte do que eu ia lhe perguntar Eu não sei se eu sobre... respondi, eu não sei se eu respondi tudo, né? Mas eu acho que na teledramaturgia falta esse cenário, Rê. Uhum. Falta olhar para o preto e não achar que ele é uma figuração e que ele está cumprindo um tipo de cota dentro daquele espaço. O preto ele precisa ser inserido e humanizado dentro das histórias, porque pessoas pretas que não têm acesso, como pobres, periféricos e pessoas pretas que não têm acesso a se ver na tela, ela precisa criar empatia. Por isso que o genocídio ele é humanizado. Por quê? Porque você não cria empatia de uma família preta, você não consegue enxergar a família preta dentro de uma teledramaturgia. Então, quando uma mãe perde um filho a cada 23 minutos, você não humaniza isso. Porque se uma mãe branca perde um filho da mesma maneira que uma mãe preta, você vê a comoção mundial. Exatamente. Então, toda a nossa discussão em relação ao meio artístico, como as agências se colocam, eu queria que você me dissesse, que me falasse um pouco sobre isso, dessa visão que se a gente não mudar a forma das pessoas que têm o poder aquisitivo nas mãos e trazer esse trabalho para a gente, como que as outras pessoas poderiam se comportar? Porque a gente já começou, já tem um passo nisso aí. Como é que você vê esse lado que a gente está tentando mudar, né, de profissionalismo? Eu acho que a branquitude ela tem um grande papel no sentido de que eles precisam entender que o problema do racismo não é um problema preto, esse é um problema construído pelo branco para separar, para invisibilizar, para de alguma maneira tirar o poder dessas pessoas e não trazê-los, né, de alguma maneira para parceiro, né? O que a gente está debatendo não é que a gente quer ter o poder igual, a gente quer ter equanimidade. No mínimo que a gente precisa ter Fazer parte do equanimidade. sistema. Pagamos A gente impostos quer iguais a qualquer outro. Exatamente. E a gente quer parar de ser encarcerado, porque se você for pensar lá atrás, o negro ele era encarcerado por não ter trabalho ou por ser capoeira. Então isso por mais que não fale do capoeira nem da lei da vagabundagem, você vê isso sendo reflexo numa fala. Se você, ao invés de fizer um post colocando preciso de homens e mulheres de tantos anos e de todos os perfis. O que mais me pega é sempre o negro ser adjetivado. Ou o negro é bonito, ou o negro extremamente talentoso. Você não vê falando isso do branco. Eu preciso de um branco extremamente talentoso. Porque é aí que acontecia muito. Se eles não achassem, como eles falavam que era difícil encontrar um perfil de pretos e pretas que fossem talentosos. Mas como você quer um perfil de pretos e pretas talentosos, que existem muitos, mas como que você quer exigir essas pessoas que ela tenha essa qualidade, sendo que as oportunidades que chegam para essas pessoas são muito menores? Você pega uma novela com 70 pessoas no elenco, somos 54% da população preta. 10 pessoas são pretas, 15 pessoas são pretas, 55 pessoas são brancas. Quando você vende uma novela dessa para a Europa ou para outros países, o que eles vão pensar? Que o Brasil é branco e não preto. Então, a minha crítica é que as agências de publicidades, as produtoras e os cargos de grande importância dentro das agências de publicidades e dentro das produtoras sejam de pessoas pretas. Quando estiver falando de pessoas pretas, que sejam de pessoas pretas ou que pessoas pretas participem intrinsecamente desses roteiros. Porque aí você muda a visão de mercado.
Porque aí você vai começar a enxergar a televisão, os comerciais, você vai ver uma coisa mais atrativa e convidativa, né? Porque hoje em dia você pega os comerciais, as novelas, as séries e tudo mais, o negro ele não está inserido de forma positiva, né? Fala da família Doriana e tudo mais, mas se você coloca um negro na televisão com destaque, você vai colocar, sei lá, o Lázaro Ramos e a Thaís. E não só tem o Lázaro Ramos e a Thaís, existem outras pessoas com a mesma qualidade deles, só que não têm a mesma oportunidade, porque eles se destacaram bem, e aí as pessoas precisam eleger um único personagem, como já foi o Pitanga, como já foi o Norton Nascimento, como já foi a Isabel Filardes, como já foi a Zezé Mota, né, a Ruth de Souza. Então, acho que as instituições elas precisam criar campanhas que não intrinsecamente precisem falar de racismo, de favela. A gente precisa sair um pouco desse foco. As pessoas acham que nós, pretos, a gente só quer falar de favela, só quer falar das nossas mazelas, cara. A gente quer humanizar. Mostra a gente num lugar usufruindo, bebendo, comendo, viajando. A gente não precisa ficar toda hora falando de favela. A gente não tem que ser didático a todo momento com a branquitude. É um saco ter que ficar toda hora falando sobre isso, sabe? Cansa. Beleza, a gente está vivendo esse cenário agora, tudo bem, mas a gente não precisa ficar focando somente nisso. Existem outras coisas para serem discutidas. Existem livros para serem lidos, existem filmes para serem feitos com profundidade, com qualidade, que a pessoa preta ou branca vai olhar esse filme e vai se enxergar de alguma maneira. Isso precisa ser mais... passar mais credibilidade e tocar mais na realidade do que ficar criando essas realidades. Eu sou um cara de periferia. Nem todo mundo que morava lá onde eu morava era pobre ou passava por alguma coisa. Não, muitos trabalhavam em várias empresas, viajavam em vários lugares, mas optavam em morar dentro da periferia porque a família estava ali ou porque gostavam de estar ali. Então, acho que as pessoas precisam ampliar mais a visão delas e para tirar esse lugar do estereótipo de achar que a favela só tem tráfico e só tem isso, né? E só tem pobreza. Uhum. Dudu, eu não tenho dúvida que você inspire muita gente. Mas essa camisa para você pesa? Você se vê num lugar de cobrança acima da média? Olha, é muito doido isso, porque quando você é branco, você não pensa que você tem que trazer outras pessoas com você. Porque você não pensa na raça. Agora, quando o negro ele se destaca, ele tem que pensar na raça. Porque primeiro, antes do Dudu chegar, chega a raça negra do Dudu. Então, antes eu preciso pensar na raça para depois pensar no Dudu. E isso, para mim, é uma coisa muito maçante, sabe? Porque a gente só quer ter oportunidade de conquistar os nossos sonhos. A gente também quer sonhar. Né? A gente quer também usufruir do trabalho que a gente conquistou. Entendeu? Então, quando o branco não pensa no seu privilégio, ele não está pensando que ele só está ali naquela novela, naquele comercial, porque ele é branco. Ele não está pensando nisso. Agora, o negro, quando está ali, é cota. E é muito louco pensar em cota, que cota foi uma coisa instituída pelo presidente Costa e Silva em 3 de julho de 1968. 3 de julho de 1968, pelo presidente Costa e Silva. E as cotas, elas foram estipuladas para os filhos de agricultores, ou seja, fazendeiros, entendeu? Pessoas que tinham condições. Nós, negros, hoje somos a 15ª geração de pessoas pretas. E a gente não trabalha para enriquecer o negro. A gente trabalha para enriquecer o branco. Quando os italianos chegaram, italianos, poloneses, alemães chegaram no Brasil, os portugueses já estavam aqui.
existem 4 gerações. Eles trabalham, essas 4 gerações trabalham para enriquecer a eles mesmos. Nós negros, em 15 gerações, a gente ainda continua na miséria intelectual e na pobreza financeira, porque a gente continua enriquecendo essas pessoas. Eles ainda precisam de pessoas pretas. Por que o trabalho da mulher, da empregada doméstica não é valorizado? Porque eu preciso pagar para ela um valor inferior para que ela possa cuidar dos meus filhos enquanto eu saio para trabalhar. Porque a quantidade de coisa que essa mulher faz e abre mão de estar com a sua família, ela era para receber no mínimo muito mais do que grandes empresas. Uns 10 salários mínimos. Com certeza. Porque Ela faz a comida, ela lava a louça, ela arruma... Você está abdicando da sua família, de cuidar da sua família para poder cuidar da família dos outros, para o outro ganhar dinheiro em cima de você. Agradecer, tá uma delícia conversar com ele, né? Menino super culto, é um crânio, tem muita coisa a dizer para o mundo, né, Dudu? Obrigada, viu? Obrigada mesmo por você ter topado participar do nosso programa. E eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar em você, pessoas que você nem imagina. Eu que agradeço, meninas. Obrigado, Rê. Obrigado, Deise, pelo espaço. Obrigado por ter dado a oportunidade de eu falar um pouquinho. Claro que a gente tem sempre muito mais coisa para dizer, mas obrigado pelas perguntas que vocês fizeram. Foi super esclarecedor estar aqui com vocês. Espero que, né, tudo isso que a gente conversou aqui chegue para bastante pessoas que estejam interessadas nessa transformação. Vai chegar. Do micro... Obrigada. Amiga, obrigado como sempre. Obrigado, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Até.